Fala turma, tudo certo? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre demonstração das mutações do patrimônio líquido. Uma demonstração bem importante aí e que mostra exatamente tudo aquilo que transforma o nosso patrimônio líquido, seja no seu valor total, ou seja, em mudanças internas dentro do nosso patrimônio líquido. Vejam que eu estou aqui abordando essa demonstração de uma maneira mais introdutória. Então algumas coisas elas estão um pouco simplificadas, tá ok? Mas nada que interfira aqui no nosso entendimento sobre essa demonstração. Além disso, vejam que eu estou tratando de uma empresa limitada, se é mutante limitada. Então até para que não se estranhe aqui a nossa conta de lucros acumulados, porque a lei 6.404 ela obriga que as empresas que são regidas por aquela lei não constem mais o saldo de lucros acumulados ali em suas demonstrações, mas para as demais entidades, como sociedades limitadas, não existe problema algum de ter saldo na conta de lucros acumulados, tá certo? Então, a CIA Mutante foi constituída em 1º de setembro de 2007, com capital social de R$12.000. No ato, apenas 9.800 desses 12.000 foram integralizados pelo sócio em moeda corrente. Isso significa que R$2.200 ali ficaram a ser integralizados em um futuro próximo, aí provavelmente estipulado lá dentro do contrato social, dentro do estatuto social daquela companhia. Perfeito? Mas olha só que interessante, ver a estrutura da nossa DMPL, a gente está abordando aqui a DMPL de 2008, ela sempre começa com o saldo inicial, que é o saldo de 31 de dezembro de 2007, ou o saldo de 1º de janeiro de 2008, e termina com o saldo final ali de 31 de dezembro de 2008, porque no caso aqui é o nosso exercício. Então aqui de saldos iniciais a gente tem a conta de capital social, do valor de R$12.000, e a gente tá zerado aqui a conta de capital integralizar. Então o que significa isso? Que entre 1º de setembro de 2007 e 31 de dezembro de 2007 provavelmente ocorreu a integralização desse capital social que ficou faltando aqui no ato da constituição da entidade. Isso são coisas que a gente pode analisar, consegue visualizar somente olhando somente dando essa primeira averiguada na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tranquilo? Bom, vamos continuar aqui então. A CIA ainda prevê que 5% seja destinado para reserva legal e 20% para dividendos. Para efeito de simplificação, esse percentual é aplicado diretamente sobre o lucro líquido. Bom, interpretando que nenhuma outra operação fora dessas aqui que estão apresentadas ocorreu, a gente pode fazer algumas inferências desse nosso exercício, tá? Dessa nossa demonstração. Por exemplo, vejam que a gente tem um saldo de R$ 2.625 aqui em 31 de dezembro de 2007. Isso significa que em 2007 a companhia teve um lucro líquido. Por quê? Porque esse é o primeiro exercício social da entidade, 2007, né? A gente está no segundo agora de 2008. Então a gente pode inferir que ela teve um lucro. Qual foi o valor desse lucro? Será que é possível calcular só com essas informações? Se a gente entender que nenhuma outra operação ocorreu, que tudo que está aqui, 5% para reserva legal e 20% para dividendos, a gente sim consegue chegar no saldo do lucro líquido. Por quê? Porque o lucro líquido nada mais é, no nosso exercício aqui, o lucro líquido menos 5% do lucro líquido para reserva legal, menos 20% dos dividendos, vai nos dar esse saldo aqui remanescente da conta de lucros acumulados. Então é só a gente fazer uma regrinha ali, fazer uma equação de primeiro grau que a gente consegue chegar, isolar a variável ali lucro, que a gente consegue chegar no lucro líquido da entidade. Perfeito? A gente consegue extrair essa informação aqui da DMPL. Mas vamos lá ver certinho o que ela apresenta ao longo, o que ela pode apresentar. Tá? Bom, a DMPL, uma das coisas, das suas características, é que ela mostra as contas, né, as transações ou as transferências, digamos assim, de saldo de uma conta para outra. No nosso exercício, por exemplo, no dia 10 de abril, lucros acumulados foram incorporados ao capital social da entidade. Então a gente tem nossa conta de lucros acumulados ali reduzindo no
valor de 625 e a nossa conta de capital social aumentando no valor de 625. Isso significa que, se eu fosse analisar aqui em 10 de abril de 2008, qual que seria o saldo do meu capital social? 12.625. Qual que seria o saldo da minha conta de lucros acumulados? Seria R$2.000. Perfeito? Antes de eu continuar, deixa eu voltar aqui no saldo inicial. Vejam que a gente tem um saldo inicial de 12.000 de capital social, 175 de reserva legal e 2.625 de lucros acumulados. O que totaliza R$14.800 aqui, que é o valor do nosso patrimônio líquido. Então, se a gente quiser calcular o valor do patrimônio líquido, a gente pode simplesmente somar essa linha aqui, que a gente vai ter aqui o total do patrimônio líquido. Tá? Vejam que essa operação aqui, a segunda, não afeta o valor total do patrimônio líquido. Claro, porque são transações entre duas contas. Bom, entretanto, em 23 de maio, houve o aumento do capital social em 1.875. Como não teve capital social a integralizar, eu posso inferir que todo esse valor aqui ele foi integralmente integralizado pelos sócios nesse momento ali, 23 de maio, ou seja, colocaram ali em bens ou direitos. Tá? Em 17 de julho, parte da reserva legal foi também incorporada ao capital social. Qual parte? R$100 do valor da nossa reserva. É claro que a gente não pode passar mais reserva legal do que a gente tem para as destinações de contas, né? Então, o máximo que eu conseguiria transferir aqui para capital social seria 175. Bom, em 13 de setembro de 2008 ocorreu uma nova integralização de capital social. Quanto que foi subscrito? R$400. Quanto que os sócios ficaram ali se comprometeram a colocar? Ficaram de colocar, né? R$150. Capital integralizado no valor de R$150. E quanto de fato foi integralizado? R$250, que foi aquilo que foi de fato colocado em bens e direitos ali na entidade. Tá? Ativos, né? R$250 em ativos foram integralizados dentro da entidade. Ou pagamento de passivos, etc. E qual foi o lucro líquido de 2008? Foi R$4.000. Por quê? Porque o lucro líquido, vejam que afeta no nosso patrimônio líquido, certo? Conta de R$4.000 aqui somadas no conta de lucros acumulados. Vejam que essa transação, por outro lado, também interfere no valor total do patrimônio líquido. Bom, na segunda etapa da nossa demonstração, no segundo espaço da nossa demonstração, a gente tem aquilo que foi destinado, ou seja, a destinação proposta, que no nosso caso é somente a reserva legal e dividendos. Se eu tivesse uma sociedade por ações, eu poderia ter, por exemplo, reservas de capital, reservas de lucro, outras destinações além dessas duas. Mas no nosso caso aqui, somente reserva legal. 5% do valor da reserva legal sobre 4.000 nos dá R$200. Então a gente tira R$200 da conta de lucros acumulados e coloca ali na conta de reserva legal. Ou seja, diminui da conta de lucros acumulados e coloca na conta de reserva de legal. E os dividendos, por outro lado, R$800 aqui diminui da conta de meus lucros acumulados. Tá? Mas esse valor, esses 20% é aplicado sobre esses 4.000 aqui. E também diminui do meu patrimônio líquido total. Por quê? Porque ou eu vou pagar diretamente em dinheiro esse valor, ou eu vou colocar lá na conta de passivo uma obrigação para com os sócios da entidade. Então, por fim, a gente tem um capital social de R$15.000. Como é que a gente chega nesse saldo? É simplesmente fazer o somatório dessa coluna aqui, ó. Capital integralizar, eu fiquei com R$150 de capital integralizar em 31 de dezembro de 2008. R$275 no saldo de reserva legal, também é só somar essa coluna aqui. E R$5.000 na conta de lucros acumulados, só somar e diminuir ali os valores. E o meu patrimônio líquido total passou a ficar agora de R$20.125. Existem duas maneiras de eu chegar nesse valor aqui. Ou eu faço todas as operações aqui, somar e diminuir, tá? 14.800 mais 1.875 mais 250 mais 4.000 menos 800, que vai dar esse valor aqui. Ou eu somo essa linha aqui também, que vai dar o mesmo valor. Vai ter que dar o mesmo valor, obviamente. Então, essa é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. A gente poderia tirar algumas conclusões daqui, tá? Como, por exemplo, a empresa integralizou capitais em bens ou direitos durante 2008? Sim, claro, tá bem claro aqui, ó.
que ela integralizou de fato bens e direitos. Todo o capital social que ela subscreveu foi integralizado em bens e direitos? Não, não foi. Está aqui, ó, 150 ficou a integralizar. Tá? Houve alguma transferência de reserva legal ou do saldo de lucros acumulados para o capital social, uma incorporação? Ocorreram 2. Certo? Ocorreram 2 incorporações de capital social. Tranquilo, pessoal? Então essa é a nossa DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, de maneira bem introdutória, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre como ela funciona. Tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, então, por favor, só entrar em contato, deixe um comentário, alguma dúvida que surja, que eu possa esclarecer para vocês aí o mais breve possível, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Fico por aqui. Valeu, um abraço.